Que histórias suas paredes estão contando agora? Aqui a gente moldura o que é importante para você. Traga suas obras ou escolha suas melhores fotos que nós imprimimos e emolduramos. Casa da Moldura, 706/7 Norte e 410 Sul. Se um dia a vida me perguntasse onde está a felicidade, eu responderia: a felicidade está nos encontros. Encontrar numa boa história a emoção de uma moda de viola, e na beira da churrasqueira encontrar causos de uma vida inteira. A carne que encontra o fogo, o entardecer que encontra o violão, e no lugar mais simples acontece um encontro mais nobre, aquele que acontece no coração. Quando você e quem está ao seu lado casam feito poesia e canção. Nobrata é a nobreza da carne Angus com cortes especiais, para que em cada encontro a felicidade pulse e a chama da simplicidade nunca se apague. Nobrata, a nobreza da carne Angus. Olá, amigos e amigas, estamos no ar aqui com Foco Nacional. Estamos recebendo Janine Brito. Bem-vinda, Janine. Janine é CEO do grupo Brito, né? Pinheiro de Brito, isso. E estamos recebendo também Juliana Gentila, que é uma comunicadora, uma jornalista, que tem um podcast, que está lançando um podcast, um novo produto aí para o mercado do Distrito Federal. Bem-vinda, Juliana. Conte pra gente aí também sobre o seu podcast. Isso aí, já lançamos, né, Paulo? O podcast foi em 5 de janeiro e já está fazendo um sucesso lá na região, porque nós, é claro, entregamos um produto agregador, né? Produto que agrega a vida das pessoas, né? Então, realmente foi a realização de um sonho e, claro, tenho ali contato com uma equipe capacitada para produzir o Tá na Trend Podcast. Show de bola. E vamos conversar um pouco aqui com Janine Brito. Janine, conta pra gente aí um pouco aí da história do Grupo Pinheiro de Brito, da Ferragens Pinheiro, né, quais são as empresas dessa holding familiar, como é que funciona isso? Então, a gente não para de criar, de inventar, de nos modernizar, né? Acho que principalmente agora, o sinal dos tempos é que você fica obsoleto em muito pouco tempo, sabe, Paulo? Então, o que acontece? A nossa empresa, ela foi fundada, foi inaugurada em 1960. Meu pai veio para cá, e para Brasília, a convite de Juscelino Kubitschek, fundou a Ferragens Pinheiro, e aí foi adquirindo todo o patrimônio dele ao longo de uma vida, né? Foi fazendo foi dando a contribuição dele, inclusive, para o crescimento da cidade, fornecendo material de construção para todos os grandes monumentos do DF, e a gente foi nessa linha. Só que em 2010 eu assumi a gestão do Grupo Pinheiro de Brito e nós fundamos uma indústria de corte e dobra do aço e fabricação de telhas. Depois disso abrimos também uma filial no CIA. E a indústria você fundou lá em Taguatinga? Não, ela fica em Ceilândia. Ela fica em Ceilândia. Na DEA de Ceilândia. Exatamente. A primeira empresa, que é a matriz, é que é em Taguatinga. E aí nós fomos ampliando e agora também estamos inaugurando uma empresa chamada SB Patrimonial, que é uma empresa que já vem lançando o primeiro coworking private em Brasília, o CIA Private Coworking. Que é uma proposta de unidades imobiliárias para locação, porém com serviços de coworking, né? E bem privativo, né? Totalmente privativo, que é o private, é uma proposta diferenciada. Porque normalmente o coworking você tem aquela coisa de utilizar durante horas, né? Compartilhar o espaço e tal. No private, você tem espaços que são só seus. Eles são alugados para você e você utiliza o ano inteiro, você utiliza todo o seu contrato, aquele espaço privativamente. Porém, você usufrui dos espaços coletivos, que são
sala de reunião, recepção, aberta também a todo o coworking. Você tem a copa, né, a cozinha, para preparar uma refeição sua, do seu funcionário. Nós temos também uma pequena lavanderia para a pessoa manter ali. Os banheiros também não são dentro da sala. E se você para ver, realmente quando você aluga uma unidade, você tem uma sala, né, comercial, você coloca, você aluga essa sala e você ali dentro tem que fazer a sua recepção, a sua sala de reunião, tem que ter o seu banheiro, tem que ter o atendimento ao cliente, então fica tudo muito reduzido, os espaços ficam muito pequenos e essa parte de higiene e tal não fica com a privacidade que deveria ter. Então o Cia Private Coworking, ele oferece esse diferencial de cada um poder usufruir dos espaços coletivos, mas tendo a sua privacidade. Esse já foi um lançamento nosso agora. Então o Grupo Pinheiro, ele não para no tempo, sabe? A gente tenta ir acompanhando o mundo, né? A globalização, toda essa... E diversificar um pouco, né, os empreendimentos, Isso. né? Exato. Que, assim, graças a Deus, vocês têm vivido bons momentos, né? Apesar todo dia parece que o ferro aumenta de preço, é um absurdo o preço do ferro. Então, não sei se vocês estão se unindo às empresas de ferragem para poder aumentar, eu creio que não. De jeito nenhum aí eu não. Eu acho que é a indústria mesmo, né? Na realidade, o aço, ele vem de uma commodity, né, do ferro, e houve um aumento considerável no ano de 2021, até ali o começo de 22, teve um aumento muito grande do aço. Agora ele começou a reduzir, sabe? Já tem um tempinho que ele vem perdendo preço e voltando ao normal. Tá reduzindo agora o preço? Graças a Deus. Tem diminuído um pouco. Né? Porque eu gastei, viu? Nossa. Então, vamos lá. Você é empreendedora, né? Tem esses empreendimentos aí. Como é que você vê, Janine, a mulher, né, de negócio, a mulher empreendedora? Brasília parece que é um grande celeiro de grandes mulheres empreendedoras, né? Tem você, que é uma referência para Brasília e para o Brasil. Tem a nossa amiga também, a Janete, do SEIB, né? Junto com a sócia dela, Sandra. A Sandra, né? Que também colocou uma CEO agora também, a Lídia também, que é mulher. Então, assim, sem falar outros exemplos, a Laura do McDonald's, tem outras centenas aí de grandes mulheres empreendedoras. Como é que é isso? Ser uma mulher, ser empreendedora, ser mãe, né? Ser namorada, ser esposa, agora já até avó, né? Como é que é isso? Não tão jovem assim, tão bonita. Olha só, na verdade é um grande desafio, né, para todas nós. Porque nós mulheres, principalmente da minha geração, nós somos criadas em ambientes machistas. E a grande maioria, né? Claro que toda regra tem exceção. Mas o que acontece? A gente não teve aquela educação de que a mulher deveria levantar cedo, abrir mão muitas vezes, né? Da família para poder lutar no mercado de trabalho e conseguir garantir o seu espaço. Então, nós tivemos que ir fazendo isso e arcando com as consequências, né? Dessas atitudes, desses avanços da mulher. Então, o empoderamento feminino é uma coisa nova. Nós vamos dizer aí que tem o quê? Uns 40 anos que a mulher realmente, 40, 50 anos, que a mulher realmente resolveu participar do mercado ativamente. Até então, ela vivia com muita dificuldade, conseguia trabalhar, mas não tinha facilidade de ter cargos mais expressivos de liderança, né? E isso acaba sendo uma grande novidade para nós mulheres. Então não é fácil não, é um desafio muito grande, requer muita determinação, muita coragem, muita força, porque a gente fica muito sobrecarregada, né? Na realidade você tem que dar conta de tudo. Como é que você vai deixar de lado a educação do teu filho, né? A limpeza, a organização da sua casa, o carinho que você tem que dispensar aos familiares, no caso ao marido, quem tem um namorado, enfim, não requer uma habilidade que nós desenvolvemos, nós aprendemos a ter. Ninguém nos ensinou, né? A gente teve que aprender. Já nós vamos saber mais sobre essas habilidades. Ô Juliana, você conte pra gente um pouco sobre sua trajetória, sobre sua história, né? Quem que é Juliana Gentili? Então, eu sou pernambucana, nascida em Recife, cheguei em Brasília com um aninho de idade
e fui ali para Valparaíso de Goiás aos 2 anos. Ali eu cresci, né, consolidei minha família e sou jornalista formada há 13 anos, assessora de comunicação. Hoje sou repórter ali na TV Câmara de Valparaíso, né, que é da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás. E recentemente tive o grande presente de Deus, que foi algo que eu não sequer sonhei, mas a nossa oração, quando a gente faz ela bem feita, né, Deus atende. E ganhei o presente chamado Tá na Trend Podcast, e junto com esse presente uma equipe maravilhosa que trabalha junto comigo ali para produzir o programa. Hoje nós temos também um espaço, né? Então a gente já está nesse meio do empreendedorismo aí com a APW Espaço Criativo, que é um espaço de podcast, e ali a gente aluga também para produção de videoaulas, de lives ali naquela região que ainda é carente de espaços para essa área, né, de conteúdos assim também, que nós produzimos ali no Tá na Trend Podcast. Recentemente nós criamos a empresa chamada Grupo Trend de Comunicação, que é composto por 6 veículos de comunicação da região, e eu sou a editora-chefe do grupo, composto aí pela Trend 367, Trend Go News, pelo Entorno, Capital do Entorno, Clique da Notícia, Entorno da Notícia e Entorno Notícias são os veículos que compõem o grupo Trend de Comunicação, e a nossa tarefa é entregar a todos, né, um conteúdo tendencial. Eu falo que hoje em dia a mídia está tão difícil você consumir um conteúdo verdadeiro, um conteúdo relevante, sem ser tendencioso, né? E a nossa diferença, o nosso diferencial é que a gente produz um conteúdo tendencial. O que é tendência, né? O que é relevante, o nosso intuito é mostrar a você, né, que nos acompanha aí. Tanto no Tá na Trend Podcast, que também tem essa pegada aí de tendência. E aí a gente fala sobre tendência de moda, de gastronomia, saúde, de educação, política. Recentemente nós entrevistamos 3 grandes líderes ali na região, né, que foi o Plácido Cunha, o Paulo Jordão e o Flávio Lopes. Todos são presidentes de câmaras municipais e colocaram as câmaras municipais num patamar de referência, muito pelo conteúdo da comunicação, pelo trabalho da comunicação que é feito ali nas câmaras municipais. Então a gente se interessou por esse assunto e entregamos a vocês, né, quem presenciou e participou do podcast, pôde receber um conteúdo agregador também. Então essa é a nossa pegada, passar conteúdo relevante. Show de bola, muito interessante isso. Que dia que é o Tá na Trend? Como é que é? Você faz ao vivo? Você faz gravado? É ao vivão, como você, e eu sou acostumada a ficar na sua posição, né? Esse aqui é muito novo pra mim, mas o Tá na Trend Podcast é toda quinta-feira às 20 horas e é ao vivo, né? Essa quinta-feira mesmo nós vamos falar sobre práticas integrativas da saúde, com um especialista em saúde, fisioterapeuta, o Diego Era. Pessoal, então, olha aí, vamos acompanhar, Tá na Trend. E ele é ligado, ele é da Secretaria de Saúde aqui do GDF. Beleza. E aí, já a gente fala mais sobre mulher, sobre empreendedorismo também, viu, Ju? Janine, você falou que mulher tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como é que é? Qual é o milagre para isso? Pois é. Né? Tem alguma dica, tem alguma receita? Né? É um milagre mesmo. Tem hora que eu olho e falo assim, gente, só pode ser um milagre. Como é que a gente consegue fazer com que o dia renda tanto, né? E passa tão rápido o dia. Mas eu acho que a melhor receita para se conseguir alcançar isso aí é você ter equilíbrio. Aliás, hoje em dia, equilíbrio é uma coisa fundamental. Eu estou observando as pessoas, está todo mundo em ataque de ansiedade, né? As pessoas estão muito nervosas, muito agitadas, estão falando demais, não conseguem mais ouvir. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Então, eu acredito que o centro, assim, de tudo, a coisa mais importante, para que você alcance o sucesso na sua vida, é você começar todos os dias
com equilíbrio. Então, por mais que você olhe, gente, eu tenho uma agenda aqui que eu não vou dar conta, eu tenho 30 reuniões, eu tenho que dar atenção para o filho, arrumar essa casa, fazer não sei o quê, levar o carro não sei para onde, enfim, eu tenho que fazer um monte de coisa. Calma, uma coisa de cada vez. E lembre-se que aquilo que não deu tempo de fazer hoje, não tem problema, o mundo não acaba. Amanhã a gente faz. É um novo dia, né? É um novo dia, a gente vai fazendo amanhã. O que nós temos que fazer é estabelecer prioridades. Isso eu sempre adotei na minha vida, é que tendo estabelecido as suas prioridades e levando-as em conta sempre, aí a sua vida costuma fluir melhor. Então, eu gostaria de ir no evento, buscar o filho no colégio, mas eu tenho jantar, happy hour com as amigas, isso, aquilo. Bom, hoje, qual é a minha prioridade? Porque também não é a mesma prioridade todos os dias, né? Vai ter um dia, hoje a minha prioridade é buscar o filho no colégio, vamos dar um exemplo. Amanhã pode ser ir ao happy hour com as amigas. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. O ser humano tem que ser um pouco mais flexível, né? Menos rígido, muito mais humano mesmo, como diz o nome, e se permitir isso. Se eu estou num ataque de ansiedade, gente, eu preciso procurar ajuda. Eu não posso sair matando todo mundo que está à minha volta, eu não posso sair agredindo as pessoas, atropelando tudo. Tenho que entender que eu não estou bem. Então, acho que é por aí, Paulo. Acho que a mulher, ela tem essa sensibilidade, né? Como é que é, Juliana? Você também, que é uma jovem mulher, tem um filho ou uma filha? Uma filha. Uma filha, né? Uma filhota linda, Isso. princesa. E que é jornalista, que coordena uma comunicação de um poder, né, que é o Poder Legislativo de Valparaíso, e que ainda tem esse trabalho todo, está na trend, né, mil coisas aí, mil projetos. Como é que é essa vida de empreendedora também? Eu brinco, eu falo sempre que é uma correria muito doida e que eu gosto de tudo isso, porque cada dia é um dia diferente, né? A gente não tem aquela rotina. Porém, para dar conta, a questão é o planejamento, né? Então, eu costumo planejar sempre na noite anterior, né? Eu já ciente das agendas que eu vou ter no próximo dia, eu faço esse planejamento para me organizar certinha, porque eu sou empreendedora, jornalista, repórter, cuido da comunicação do Poder Legislativo, como você falou, da comunicação Tá na Trend Podcast, da PW Espaço Criativo, e ainda sou mãe, né? Eu gosto muito de malhar, então eu tiro meu tempo para minha atividade física, tiro meu tempo com minha filha, né, pra gente assistir uma série, alguma coisa assim. Chego em casa, ainda a gente procura fazer o dever de casa, eu procuro ter esse tempo com minha filha. Sou dona de casa também, porque eu que arrumo e organizo minha casa, moro sozinha, só eu e minha filha. Mas eu gosto dessa loucura. Eu acho que é quando você consegue se organizar e planejar, né, o seu tempo, você consegue sim dar conta, e aquilo que você, por acaso não deu conta hoje, como a Janine, né, falou, deixa pro próximo dia, gente. Às vezes a gente se preocupa tanto. Eu era muito assim de me preocupar, poxa, eu não dei conta. Calma, né? Calma. Tem que trabalhar muito o psicológico também para você entender que pode deixar para depois, talvez não foi tão relevante aquela programação, e entender o que é relevante para o momento agora, para você, para os seus filhos, para sua família, né? Então, é corrido. Vida de mulher empreendedora é corrido. A gente se vira nos 30 para dar conta de tudo, porque a gente percebe, os homens não têm essa preocupação, né? Com certeza. Inclusive em se arrumar, para a mulher é muito mais difícil, porque você vai ali escovar o cabelo, vai fazer uma maquiagem, então tudo muito isso... Muito detalhe, né? Muito detalhe que consome tempo, mas damos conta. Como é que você vê, Janine? Infelizmente ocorreu esses atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro, né, destruíram os nossos palácios, etc. E eu não vejo assim, no fundo eu não vejo culpa do nosso governador nesse processo. Como é que você vê esses atos? Né? Você acha que isso é certo? Né? E você acha que o governador tem culpa? O governador tem que voltar ou tem que continuar como está? Olha, essa questão política aí em Brasília, a gente convive com
com a capital federal do país, então nós sabemos que os movimentos políticos aqui acontecem com uma frequência muito maior e que é o correto. Aqui é realmente o lugar onde as pessoas vão se manifestar, né? Evidentemente, a manifestação em si, eu não via grande problema, quando partiu-se para o vandalismo, para o quebra-quebra, aí eu lamentei profundamente aquilo, porque isso não combina com Brasília, isso não combina com o país que nós queremos, com o que nós temos, em forma alguma, e isso não foi uma grande surpresa, porque a gente vinha presenciando manifestações há muitos anos, né? Ali na Esplanada, e começou inclusive muito antes do impeachment da Dilma, que houve muita manifestação na Esplanada, na Praça dos Três Poderes, a população participou e havia naquela época um comportamento bastante democrático e republicano. Então o que acontece? Eu me assustei demais quando eu vi aquilo acontecendo em Brasília, monumentos que são de extrema importância para nós, como são ali o STF, o Palácio do Planalto, o Congresso. Isso aí tem história para nós que somos de Brasília, para nós brasileiros, né? Então, aquilo me assustou demais, jamais desejaria uma coisa dessa para Brasília. Agora, nós devemos lembrar também, em relação ao nosso governador Ibanez, nós devemos lembrar o seguinte: houve em outros tempos, atearam fogo em ministério, houve tanto quebra-quebra aqui já na nossa cidade devido a essas manifestações, né? E nem por isso nenhum governador chegou a ser afastado do seu cargo. Eu não vejo inicialmente, a gente não sabe muito, nós não temos acesso às informações, elas não são de domínio público. O que nós falamos é muito assim de achismo, né? É aquela coisa assim, diante do quadro, diante do que nós vemos. Então, o que nós temos é que o nosso governador foi eleito pelo voto da população, eleito em primeiro turno, por maioria, e eu não vejo da parte dele nenhuma falta que justificasse o seu afastamento, né? Eu acho que ele não estava nem acostumado a ver esse tipo de coisa acontecer em Brasília. Nós estávamos convivendo com manifestações constantes na cidade, né? Tanto que o ministro da Justiça também não conseguiu antever o que poderia acontecer em Brasília, né? Ministro da Defesa. A própria guarda, BGP, né? Batalhão da Guarda Presidencial, né? Pois é, ninguém conseguia prever isso. Então, assim, querer culpar de uma forma tão forte, né, o nosso governador, eu acho que é um pouco demais. Talvez tenha havido um momento de susto que todos nós tomamos, aí algumas medidas são tomadas ali no calor da emoção, mas agora, com o passar do tempo e com as apurações, eu acho que já está na hora de voltar, devolver a Brasília a sua normalidade, a sua tranquilidade e o seu governo eleito pelo povo. Com certeza, foi o primeiro governador da história a ser reeleito no primeiro turno. Em primeiro turno, pois tivemos um eleito e reeleito, nunca tivemos no primeiro turno. E aí, acho que, né, se Deus quiser, essa semana ele volta. Acredito muito nisso, porque não há mais motivos, né? Até porque a intervenção federal de segurança acabou. Sim. Brasília está numa paz, né? Está pacificada, está tranquilo. Então é tempo de continuar isso. E Paulo, você sabe, só me permita um comentário. Eu acho, vou até aproveitar aqui a oportunidade de estar falando neste programa. Eu acho que é fundamental que agora os brasileiros, de um modo geral, comecem a entender a necessidade de uma pacificação, especialmente por parte do governo. Eu acho que o governo, tanto federal como local, devem entender que nós precisamos trabalhar, crescer. O Brasil é um país excepcional, é um dos países que mais cresceu durante a pandemia, né? E no pós-pandemia. Então nós temos visto aí resultados muito bacanas.
E eu acho que a coisa mais inteligente neste momento é pegar o que já se tem e aprimorar. Foi o que eu fiz na minha vida, né? Eu peguei tudo aquilo que eu recebi e aprimorei. Então, o que eu vejo assim é sempre muita competição, sabe? Sempre muita discussão em torno de passado. Vamos para frente. Vamos olhar para frente e vamos tentar fazer o nosso melhor. É o que eu acho. Com certeza. Como é que você vê essa situação aí? Acha que o governador deve voltar ou deve continuar afastado? Eu acredito que, de fato, não existe motivo para o afastamento dele, né? Que ele foi escolhido pelo povo para ocupar a posição, né, que ele estava ocupando. Eu participei ativamente ali do movimento, o movimento que estava ali em frente aos QGs. Eu estive acampada por 7 dias seguidos, acampei mesmo, peguei minha barraca e fiquei em frente ao QG, porque eu entendi que eu precisava estar ali lutando pelo meu bem, pelo bem das futuras gerações, pelo bem da minha filha, pela liberdade que hoje foi retirada da população, das figuras políticas, da imprensa, né? A gente viu na mídia muito conteúdo fake, muita informação mentirosa sendo divulgada para a população, no intuito de montar um enredo mentiroso, né? Então, assim, eu estava ali presente, porém não fui conivente com os atos né, da manifestação que teve aí, depredação, inclusive não estava também. Mas a gente tinha informações de que tinha um grupo que estava no acampamento e que tinha, não um grupo de direita que estavam ali, mas um grupo oposto, né, de oposição, já prevendo esse golpe aí. Porém, eu discordo, né, totalmente com o que aconteceu naquele dia, e discordo totalmente com a posição de um ministro que está acima da lei, né, que está acima dos seus poderes, retirar um governador eleito do seu posto, né, por isso que aconteceu. Tem informações também que o Ministério da Defesa tinha a informação de que o grupo estava indo até a esplanada com esse objetivo e nada foi feito. Então, assim, comprova que realmente houve um alinhamento para que isso acontecesse, né? Então, assim, a gente vê um enredo sendo montado. Eu falo muito com as pessoas que estão próximas de mim que a gente precisa sair da grande mídia e começar a ter um nosso próprio entendimento sobre as questões, fazer a nossa própria busca sobre as informações, porque o que a gente tem consumido ultimamente, inclusive dos grandes veículos de comunicação, são enredos, enredos que direcionam para uma agenda, né? Então, assim, a gente tem que usar aí nosso cérebro para entender isso, e consumir o que for de proveito para nós, restante descartar. Infelizmente, a gente está consumindo muita fake news e a gente tem que ter o discernimento. Mas, voltando lá, discordo totalmente com a posição. Show de bola. De retirar muito interessante. Se a gente for um pouco para essa área também, porque eu acho que é importante. A gente não vive numa bolha, né, Janine? A gente tem que falar sobre tudo, sobre política, sobre empreendedorismo, sobre mulheres, né? Como é que você vê agora, Janine, né? Existe um problema muito sério, assim. Eu não sei o que faz. Esse ano acho que já foram 6 ou 7 mulheres já mortas por feminicídio, né? O governador Ibanez falou uma coisa uma vez, eu concordo com ele. Acho que quanto mais você divulga feminicídio, acho que mais aparece, né, feminicida, né, pessoa que quer matar a mulher. Será que podia mudar um pouco essa política pública, parar um pouco de divulgar os casos de feminicídio e ao mesmo tempo fortalecer, né, as ações de combate, as campanhas, etc. Como é que você vê isso? Sim, eu acho que muito tem que ser feito e urgente.
Algumas coisas aí aconteceram. Eu falei um pouco antes sobre a ansiedade, né? As pessoas estão realmente muito desequilibradas. Não, claro que não é todo mundo, mas a gente tem visto ações assim extremas em vários campos da vida, né? Da nossa convivência, do nosso dia a dia. Acho também que essa questão de superlotação nos presídios de Brasília e esse momento conturbado na segurança pública do Distrito Federal que nós vivemos no mês de janeiro, quer queira, quer não, se tornou um pouco estimulante, entendeu? Para as pessoas acharem que a impunidade poderia ser possível, porque o Distrito Federal, ele não era campeão de violência, né? Não tinha isso aqui na nossa cidade. Espero que não continue não tendo, né? Que não passe a ter, porque nós precisamos realmente ter o controle que tínhamos. Brasília sempre viveu numa condição de segurança muito boa em relação ao resto do país, né? E isso era garantido anteriormente pela equipe do próprio governador Ibanez, que trabalhava muito bem na segurança pública. Então, acho que toda mudança que teve também se deve ao susto, né, que todos nós tivemos com aquela situação do 8 de janeiro. Agora está na hora de voltarmos à normalidade, é isso que eu acho. E com relação ao feminicídio, as mulheres evoluíram muito. Paula, as mulheres, elas estão mais empoderadas, elas estão muito mais independentes financeiramente, socialmente, Talvez em por todos os isso aspectos. Eu acho que por isso, o homem talvez esteja se sentindo um pouco mais agredido naquela natureza um pouco machista com que foram criados. Não sei, eu acho que a gente tem que pensar um pouco no homem, pensar um pouco na família, pensar um pouco na criação que é dada aos meninos, principalmente desde a sua infância, né? As crianças, para lidarem melhor com esse crescimento da mulher, absorverem isso mais. Eu conversava sobre isso não também. é? Eu conversava sobre isso com a embaixadora dos Países Baixos agora, antes de vir para cá, e eu estava justamente falando, olha, nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo. O feminicídio tem crescido muito e os homens, eu acho que eles estão achando que a solução é partir para agressão física e tudo. Então tem que haver um preparo. Como avó, inclusive, de um garotinho e já vem outro caminho, eu fico muito preocupada com a educação do homem. Eu acho que começa por aí. Da mulher também, né? Eu acho isso importante. É interessante o que você está falando, porque o que acontece? As mulheres hoje não são mais aquelas mulheres submissas igual eram antigamente, que às vezes ficava até com o marido, né, por falta de condições financeiras, né, para se sustentar, porque senão não tinha nem para onde ir, passava fome. Às vezes nem o pai e a mãe da mulher aceitavam ela de volta na casa, né, em função disso. Hoje não, hoje a mulher é independente, né, hoje a gente costuma dizer que o lugar de mulher é onde ela quiser, e talvez isso pode ser um dos motivos, né, que tem causado isso. As pessoas não aguentam isso, não entendem isso, né? Quando a mulher fala assim, não quero mais, chega, né, para mim não dá desse jeito, aí a pessoa faz isso, né? Infelizmente, o que eu percebo, né, é isso. Como é que você vê isso, Juliana? Houve um aumento muito significativo no caso de violência contra a mulher, justamente ali durante a pandemia, né? Que aí a mulher teve que ficar em casa junto com o marido, o companheiro agressor, e foi quando a violência realmente teve um disparo aí, foi na pandemia, né? Quando a mulher precisou voltar para casa. E eu achei interessante que eu já fiz esse link aí justamente com a mulher, que hoje ela é empreendedora, né? E ela não que ela não cuide do seu lar mais, mas ela cuida do seu lar, mas é empreendedora também, né? E quando ela precisou voltar, né, os índices aí de violência cresceram. Contra a mulher e contra a criança, né, também. Teve uma explosão, mas isso é uma coisa antiga. Por exemplo, em
E 15 eu já sofri com feminicídio já, condomínio que eu sou síndico, entendeu? O marido matou a mulher e se matou com os 2 filhos do lado e com a sogra perto, entendeu? É só a mulher falar que quer largar, começa o problema, que aconteceu isso. E não tinha nem como denunciar, não tinha indício nenhum. Eu ia na casa deles direto, conversava, etc, tranquilo. Deu um vazamento lá, fui lá ver o que foi, que era no último andar, etc. Tranquilo, o cara também tranquilo, calmo, né? Depois fui entender, né? O cara, ele era uma pessoa mais humilde e tal, etc. Ela quis largar e acho que ele não aceitou, né? Sair da vida boa e aí aconteceu o que aconteceu. Então, assim, é algo que tem que ser estudado, tem que fortalecer muito essa política pública, né, de respeito, né? Ninguém é diferente de ninguém, mulher não é diferente de homem não é diferente de mulher, todo mundo igual, e o lugar de mulher é onde ela quiser. Isso e a mulher ter a coragem, né, de denunciar, e os órgãos realmente ter o trabalho de defender as mulheres, né, porque hoje a gente vê falta muito dos órgãos competentes, essa defesa da mulher também, né. Então, assim, chega ao ponto de feminicídio, mas a mulher já tinha informado anteriormente, ou feito um boletim de ocorrência, pedido uma medida protetiva, e parece que não atendeu, parece que não teve essa segurança para a mulher, né? Para chegar ao ponto de feminicídio, quer dizer que todas as outras defesas falharam, né? Com certeza, é algo assim que tem que ser trabalhado, né? Agora vamos falar um pouco de carnaval, vamos mudar de assunto, aqui um programa bem eclético, já falamos, né, da carreira de cada uma de vocês, empreendedorismo, política, agora está chegando o carnaval aí. O que você acha, Janine? Eu sou um defensor do Carnaval de Brasília, né? Sou um defensor de 2 carnavais. Primeiro, um carnaval concentrado, um carnaval global, que é aquele grande carnaval, milhares de pessoas participando, né? A TV, grandes artistas, etc. Que eu acho que é interessante isso. Só que esse carnaval eu defendo ele fora de época, né? Seria o Carna Brasília, que é um carnaval que eu penso em fazer ele sempre na época do aniversário da cidade, em abril. Porque é aniversário de Brasília, carnaval, tal, já aproveita e emenda já, faz o Carna Brasília. Muitos síndicos vão ficar com raiva de mim, mas eu defendo fazer esse Carna Brasília no Eixão, né? Vários elétricos no Eixão ali, vários camarotes ali em volta, porque eu acho que o Eixão, ele, né, dá para poder fazer um circuito tipo de Salvador aqui em Brasília, né, ligando Asa Sul, Asa Norte, seria algo assim, né, interessante. Mas fora isso, também defendo esse carnaval dos bloquinhos, que eu acho que é importante. Os 2 são importantes, porque um é o carnaval mesmo do bloquinho da época de carnaval. E sou contra, isso daí eu não vou negar para ninguém, eu sou contra esse carnaval de desfile de escola de samba. Eu acho que Brasília, né, não tem necessidade de ter isso. Os bloquinhos, eles funcionam melhor, eles alegram mais as pessoas. Os desfiles de escola de samba são muito caros e a gente não consegue fazer um desfile de escola de samba nem perto do de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, para que a gente querer disputar com quem a gente não dá conta? Como é que você vê o perfil do carnaval no Brasil? Porque carnaval é renda, é emprego, né, é negócio, são oportunidades também. Na verdade, pessoalmente, eu nem gosto muito de carnaval. É um momento em que eu procuro um pouco de introspecção, de reflexão, de silêncio e relaxar um pouco para repor as baterias. Mas eu acho que Brasília, ela é uma cidade como outra qualquer. E ela tem o direito de ter as suas comemorações como as outras. Então, assim, você falou carnaval fora de época. Em abril, nós já temos a Semana Santa, né? E aí, como é que fica, por exemplo... O problema é esse, não pode pois entrar. Não pode nem cavalar. E tem por exemplo, a Copa do Mundo. Ela foi mudada, né? Mês de novembro, se eu não me engano. Novembro, dezembro, a Copa do Mundo. O que a gente achou? Eu achei um fracasso, achei aquilo péssimo.
né? Ninguém curtiu a Copa do Mundo como curtimos em outras ocasiões, épocas, fora de época e tudo. Prejudicou demais as empresas, porque no mês de dezembro, por exemplo, dezembro a gente já tem Natal, Réveillon, que não funciona, ainda tinha jogo de Copa. Chegava um momento que muita gente estava torcendo até para o Brasil perder, para parar de fechar a empresa, né? Vamos acabar com isso para a gente poder trabalhar, pelo amor de Deus, porque se a gente vai perder lá na frente, perde logo agora. Então, assim, e o carnaval, eu penso que nós estamos precisando de um pouco de alegria, sabe? O brasileiro está precisando de um pouco de alegria, de paz, de pacificação, de união. Nós precisamos parar aquela questão política, sair da eleição. A eleição foi em outubro do ano passado e até hoje ela não acabou. Parece que está todo mundo ainda em campanha, né? Então, eu acho que chegou o momento de acabarmos com isso. E os veículos de comunicação são os primeiros a ajudarem nesse processo. Porque se todo santo dia ficarem falando no ex-presidente, ele nunca vai ser ex, ele vai continuar sendo o presidente do país. Nós temos que falar do atual, das coisas que ele faz, boas, ruins, né, da equipe dele, e parar com essa comparação e de ficar trazendo esse problema da eleição eternamente. Porque parece que está dividido, né? Como se fossem dois times. E isso é muito ruim, socialmente falando. Não, vai ficar eternamente isso, Paulo? Imagina. De que lado você está? Sou de esquerda, sou de direita. Nós somos pelo Brasil. E temos que estar todos juntos agora, né? E temos que cobrar isso do nosso governo. O governo que está aí, que é atual, empossado, e não tem mais que se discutir isso. Então nós temos que saber e falar e criticar e manifestar. Enfim, nós temos que viver uma democracia. Com certeza, muito interessante. Como é que você vê Carnaval, Brasília, Carnaval do entorno? Eu percebo que o entorno também tem melhorado bastante o Carnaval. Valparaíso tem um Carnaval excelente. Tem esse Carnaval também rural também, né, dos hotéis fazendas. Carnaval em Valparaíso. E aqui em Brasília a gente viu que tá movimentando o Carnaval da Paz, né? O GDF aí tá investindo 12 milhões no Carnaval aqui. E eu considero relevante sim pela cultura aí dos bloquinhos. Nunca participei de Carnaval aqui em Brasília, tá? Carnaval nenhum, na verdade. Não sei como funciona de fato, mas a gente sabe que é costume, né, de ter os bloquinhos. E sim, movimenta, fomenta a cultura, considero importante sim. Tem um público que consome, né? Então. Não, sim, existe. É importante. Eu também não sou de participar muito. Nos últimos anos, de vez em quando eu entro em entro só para ver como é que é, fico um pouquinho também e vazo. Mas eu gosto de ver, gosto de acompanhar. Ia quando tinha aqueles desfiles escola de samba, eu ficava do camarote lá, mas não tinha ninguém, dava uma tristeza. É até legal o negócio, tal. Não sei porque. Será porque era a noite inteira também o desfile, né? Era quase 10 horas de desfile e tal. E não sei, não tinha tanto atrativo. Nunca fui quando era na Ceilândia. Parece que na Ceilândia era melhor, tinha mais gente lá participando. É verdade. Mas quando era aqui no plano piloto, não tinha ninguém. Era muito esvaziado mesmo, era triste. Né? Minha gente, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu queria falar um pouco das perspectivas que vocês têm para o ano de 2023, está começando agora, nas expectativas, o que vocês estão, né, planejando, vocês, na vida de vocês, nos empreendimentos de vocês, e como é que vocês veem também o governo em geral, né? Acha que o Brasil parece estar uma briga agora com o Lula, com o presidente do Banco Central, vão abaixar juros, não sei o quê. O Lula foi presidente de 8 anos, o presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles, o vice-presidente, que era o José Alencar, saudoso José Alencar, empresário, sempre brigava, batia na tecla do juro, né? Juro baixo, juro baixo, juro baixo. O Lula parece que fazia até ouvido de mercador, agora está brigando para o juro só porque é independente. Como é que você vê isso? Acha que o juro vai subir mais? Ou acha que chegou no limite e vai começar a baixar? Eu acho que o que interfere no juro não é a opinião do governante, e sim o mercado, né? É isso que vai determinar se os juros vão subir ou descer, como é que ele vai ficar. Então há uma perspectiva aí de haver até uma subida dos juros. E não é uma coisa que você aperta a tecla, enter, e ele baixa, né? Depende de uma série de fatores.
Eu prefiro não adentrar muito nessa questão, porque eu acho que requer um conhecimento maior e acho que é um grande erro quando a gente fala sobre aquilo que você não domina, aquilo que você não conhece. Então eu prefiro me ater um pouco mais àquilo que eu conheço um pouco melhor. E o que eu conheço um pouco melhor? Como tocar uma empresa. E como tocar uma empresa, eu posso dizer a vocês o seguinte: eu já planejei e replanejei a minha empresa no mínimo umas 6 vezes nos últimos anos. Eu tinha um planejamento, era o governo Dilma, aí sai a Dilma, entra o Temer, com as reformas muda tudo, já dá uma reorganizada, sai o Temer, entra Bolsonaro, já começa uma mudança enorme, a gente vai, replaneja a empresa inteira. Longo prazo nem existe mais, longo prazo agora é 3 meses, né? Então aí você vai, replaneja a empresa inteira, aí vem pandemia, acaba tudo, né? Muda tudo, não é mais isso, é aquilo, aí vem a eleição, muda o governo. Enfim, nós não estamos nem contando muito mais com planejamento. O que a gente está contando muito é com força, coragem, determinação, vontade de trabalhar, de vencer. E eu especialmente acho que... vai acompanhando, vai tocando, né? Seja o que Deus quiser. Mas o que eu acho que o momento pede, e até costumo sugerir muito, quando eu faço alguma palestra, dou alguma aula, é o seguinte: eu acho que nós temos que começar a saber fazer tudo. Não existe mais você ficar limitado a um emprego, a uma coisa que possa te condenar a uma situação muito precária, uma situação inferior àquela que você tinha. Então, o empreendedorismo, inclusive, é sempre uma grande ferramenta, embora seja muito difícil ser empresário no Brasil. Isso não é para amador, realmente é complicado, mas ainda é a grande rota de fuga para quem quer sair do mesmismo e quer crescer, né? Quer realizar coisas pela sua vida. Então é isso aí, tem que saber fazer tudo, é chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Acho que é o único caminho e é o que nós vamos fazer, vamos tentar fazer isso. Quais são as expectativas para 2023? Então, a vida, eu falo muito que a vida é feita de oportunidades. E quando a oportunidade chega, você tem que estar preparada, né? Você faz os planos, mas realmente o arquiteto maior dos planos e aquele que te entrega o melhor possível para a sua vida é Deus. Então, assim, eu me preparei, né? Tinha os meus planos e me preparei. Mesmo que o momento não foi aquele que eu imaginava que deveria ser, mas o momento chegou e estava preparada. E quando você não sabe de tudo, mas você tem amigos, né, que podem somar com você, isso pode te levar para um outro nível. Porque uma coisa é você caminhar sozinho, outra coisa é você caminhar em equipe. Então, assim, para 2023, o que nós esperamos realmente é que seja um ano de evolução, de renovação. E eu falo muito assim, e eu sempre gosto de retomar aqui a minha equipe, né? Quando você constrói seus objetivos e metas com uma equipe capacitada, que todos eles se capacitaram para estar nesse momento, viver nesse momento, que é o Tá na Trend Podcast, que é a PW Espaço Criativo, a gente consegue ir muito longe. Então eu te falo, prepare-se, mesmo que o momento não seja hoje, não seja amanhã. Prepare-se, continue se preparando, porque quando o momento chegar, quando a oportunidade chegar, ela chega uma vez, tá? E você tem que agarrar essa oportunidade. E eu quero aqui mencionar os meus amigos e colegas de trabalho que estão aí comigo nesse projeto, que é a Débora, que é a minha irmã, minha amiga e produtora ali do Tá na Trend Podcast, o Aramis Soares, que faz parte ali da equipe técnica, e ele é diretor também lá da TV Câmara de Valparaíso, o Kleben Lopes, que é fotógrafo, o Marcelo Scarabelli, que é produtor e estrategista digital, e o Vitor, que ele é o cara das artes, né? É o design ali, eu falo que ele é o nosso artista. Então quero mandar meu beijo aqui a todos eles e dizer para você que planeje sempre, né? Planeje, peça a Deus que Ele vai, os planos de Deus são sempre maiores do que o nosso. Capacite-se, prepare-se que o momento, quando chegar, você
Só o que você tem que fazer é agarrar. E vai fluir, porque o que está fluindo, Paulo, com os nossos projetos, olha, tudo está acontecendo naturalmente. Sabe quando você não encontra pedra, não encontra obstáculo, você entende que o momento chegou de crescimento? É claro que a gente tem muito que aprender, porque o empreendedorismo é muito novo para mim, né? Eu sempre trabalhei na área política, sempre fui assessora e o empreendedorismo é muito novo para mim, tenho muito que aprender, né? Estou aberta aí a receber conteúdo também sobre isso para a gente seguir em frente, crescendo sempre. Minha dica para você é network, sempre ser honesto, entendeu? Nunca pensa em passar ninguém para trás, que isso aí não compensa, né? E trabalhar muito, né? Estudar, sempre aprender. É isso aí. Né? Se tiver uma dica também, aprendizado Janine, nunca é demais, né? A dica é você ter força, porque também aquela pessoa que desiste diante do primeiro obstáculo, né? Não dá, você tem que ter determinação. Sim. Com tudo isso que vocês falaram, muito bem, mas a gente também tem que saber superar dificuldades. Gente, nosso programa era para ter 40 minutos, está quase dando 1 hora já. Vamos encerrar aqui rapidinho, considerações finais, Janine e Brito, depois Juliana. O que eu tenho a dizer é só que amo essa cidade, amo Brasília, então o programa Foco Nacional me deu a oportunidade de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho e isso que a gente tanto ama, que é viver em Brasília, investir em Brasília, empreender em Brasília. É isso aí. Show de bola, Janine. Juliana, considerações finais. Eu quero só deixar um abraço a todos vocês, né, que estão aí nos acompanhando, deram essa audiência aqui pra gente. Um abraço para você, Paulo, pelo seu trabalho aí, muito significativo. Paulo é um amigo aí já de quanto tempo? Alguns anos, né? Então, te parabenizar pelo seu trabalho. Verdade, parabéns. E da Foco Nacional, toda a equipe, né, que prepara o programa com tanto carinho para levar um conteúdo bacana para todos vocês aí. Show de bola. Gente, então obrigado. Semana que vem tem mais, estamos de volta aí. Uma nova temporada, semana que vem tem mais Foco Nacional. Um grande abraço para todos vocês. Poupe o seu tempo. Conte com a ética e a competência da nossa equipe na gestão dos seus negócios. Criado em 2003, o Grupo Central Soluções é especializado em administração de condomínios, terceirização de mão de obra e contabilidade empresarial. Temos uma carteira de cerca de 180 clientes, entre condomínios comerciais e residenciais, órgãos públicos e empresas atacadistas e varejistas. Nossa equipe é multifuncional. Entre em contato conosco através do site grupocentralsoluções.com.br ou pelo nosso telefone 3356-8514. Será um prazer atendê-lo. Venha conhecer nossa estrutura. Grupo Central Soluções. Soluções que valorizam seu patrimônio. Se um dia a vida me perguntasse onde está a felicidade, eu responderia: a felicidade está nos encontros. Encontrar numa boa história a emoção de uma moda de viola, e na beira da churrasqueira encontrar causos de uma vida inteira. A carne que encontra o fogo, o entardecer que encontra o violão, e no lugar mais simples acontece um encontro mais nobre, aquele que acontece no coração. Quando você e quem está ao seu lado casam feito poesia e canção. Nobrata é a nobreza da carne Angus com cortes especiais, para que em cada encontro a felicidade pulse e a chama da simplicidade nunca se apague. Nobrata, a nobreza da carne Angus. Que histórias suas paredes estão contando agora? Aqui a gente moldura o que é importante para você. Traga suas obras ou escolha suas melhores fotos que nós imprimimos e emolduramos. Casa da Moldura, 706/7 Norte e 410 Sul. A Qualifoco conta com profissionais altamente qualificados visando agilidade e eficiência.
Nos preocupamos com o bem-estar de nossa equipe, oferecemos treinamentos constantes de qualificação para todos os nossos colaboradores. Treinamento e motivação são a chave para superar todas as expectativas. Oferecemos serviço de portaria, recepção, limpeza, brigada, jardinagem, apoio administrativo e limpeza especializada de escadas e esteiras rolantes. Qualifoco, pessoas cuidando de pessoas e de bens. Terceirização para condomínios, faculdades, shopping centers e hospitais. 3327-3336.